Eu sei que você certamente já ouviu falar dessa série. Inclusive, ela foi um dos maiores sucessos da década de 2000. Ainda não sabe qual é a série? Talvez esse trechinho da música te ajude a lembrar. Então, a gente vai falar sobre ela, iCarly, a série mais icônica da década de 2000 entre o público mais jovem, mas que até hoje deixa nostalgia em quem assiste. Então, continue com a gente que já já eu te conto mais. O iCarly foi uma das séries de comédia que foram criadas por Dan Schneider entre 2007 e 2012, que foi ao ar pela Nickelodeon. Foi uma série feita para a televisão por assinatura. Ela foi exibida na televisão aberta, obviamente, no Brasil. Acho que foi pela Bandeirantes, eu não lembro agora qual foi o canal que exibiu. Eu sei que ela foi exibida assim na TV aberta. Mas o maior sucesso dela foi com o público que assistia Nickelodeon. Essa série ela foi ao ar na sequência do Drake e Josh, que também já era um dos maiores sucessos da Nickelodeon naquele momento. E a série conta a história de Carly Shay, Fred Benson e Samantha Puckett, que era a tomboy ali do grupo, mas aqui de fato iniciou toda a história da própria série. A gente vai começar falando o que era a série, o que era o iCarly. Para quem lembra, lá pelo primeiro episódio, a série mostrava as duas meninas de castigo sendo obrigadas a fazerem parte de uma seleção onde elas tinham que escolher os talentos que iam participar da feira de talentos da escola delas. Sentem a ideia então de escolher os talentos mais bizarros. E tais talentos, obviamente, foram rejeitados pela diretoria da escola. E levou o Fred, que também estava ajudando as duas, enquanto elas estavam fazendo toda a seleção, a filmá-las e postar isso na internet. E foi um sucesso instantâneo. Do dia para a noite, eles viraram celebridades da internet. Presta atenção, celebridades da internet em 2007. Algo que não era fácil de ser feito. Inclusive porque em 2007 a gente não tinha essas coisas de rede social que a gente tem hoje. Ao contrário, em 2007 isso tudo ainda estava começando. Mesmo o iPhone, que ele é citado várias vezes na série, ele começou de fato em 2007. Mas ele só foi pegar, as pessoas só começaram a usar o iPhone pra valer, como o telefone da moda e tudo, anos depois. Acho que foi uns 2 anos depois. Lá para 2009, 2010. Então até aquele momento a gente não tinha toda essa coisa de rede social, ao contrário. Então eles, óbvio que já existiam celebridades da internet. E o iCarly anteviu tudo isso que a gente conhece hoje de rede social, anteviu o próprio YouTube, que mesmo já existindo naquela época, ninguém ainda tinha ideia da própria ferramenta que ele podia ser, ninguém sabia aonde o YouTube ia chegar. Até então ele era só um site onde a gente postava qualquer vídeo e estava lá na internet. Inclusive os meus vídeos mais antigos também estão no YouTube desde aquela época, ou seja, muitos anos. Já tem uns 14, 15 anos isso. A série foi feita já antevendo toda essa revolução que as redes sociais iam fazer a partir de então. E ela foi visionária nisso. Então a série contava essa história dos 3 amigos que viraram celebridades da internet, ou web celebridades, do dia para a noite. E eles tendo que viver a vida normal deles e a vida da internet. Conciliar isso tudo. O iCarly foi um dos maiores sucessos da Nickelodeon no final da década de 2000, começo da década de 2010, porque a série foi até 2012. E ela tinha, obviamente, vários elementos que até hoje são lembrados e causam nostalgia. Pelo menos pra mim que assisti, né? Eu sei que eu não sou tão novo assim, mas também não sou tão velho. Quando a série estreou em 2007, eu tinha lá os meus 22 anos. Eu ainda estava ali naquele público jovem que gostava dessa série. Porque essa série ela foi inicialmente pensada para crianças. Inclusive você vê ali, os 3 protagonistas são crianças. Ao mesmo tempo que ela pegou um público muito mais amplo, porque ela tinha várias piadas que eram de fato voltadas para um público mais amplo. Por isso que há também toda essa nostalgia com relação ao iCarly.
E a gente vai falar do iCarly no nosso vídeo de hoje exatamente por causa disso. A nostalgia que trouxe de volta o iCarly. Isso mesmo, o iCarly vai reestrear uma nova temporada no serviço do Paramount Plus, o serviço de streaming da Paramount, que é a dona da Nickelodeon, obviamente. Então isso vai estar lá a partir do dia 17 de junho. E a gente aqui no Antenado não podia deixar de fora, né? Porque afinal, a gente gosta dessas coisas, entretenimento, cultura pop. Isso é cultura pop pura. Quem viveu o final da década de 2010, de 2000 e começo da década de 2010, vai certamente se lembrar de várias das situações que a gente vai relembrar agora nesse vídeo. Porque a gente... tá tudo escrito aqui, tá? Porque muita gente já tava achando que eu tava ficando muito artificial fazendo vídeo, lendo um teleprompter. Não que isso seja artificial e tudo, mas eu gosto de ter uma previsibilidade na hora do que eu vou gravar. Mas já que é pra ser natural, então tá aqui, roteiro escrito no papel, à mão. Várias coisas do iCarly a gente pode lembrar, que ela inicialmente era uma série voltada para crianças, para aquele público mais infantil, que acabou passando para um público muito mais amplo, um público mais jovem, os adolescentes e os jovens adultos da época também gostavam muito do iCarly. Eles tinham, obviamente, situações muito absurdas de humor, especialmente envolvendo o irmão mais velho da Carly, que era o guardião dela, né? Vamos fazer um resumo aqui da história. A Carly vivia com o irmão Spencer, e ele era o guardião legal dela, enquanto o pai deles viajava ao mundo cumprindo ordens do exército, das forças armadas das quais ele era parte. A Carly então passava a série toda mencionando o pai, esse pai era mencionado sempre, mas ele nunca aparecia. Ele só apareceu no último episódio, que foi ao ar em 29 de novembro de 2012, que se chama I Goodbye. Esse episódio foi o episódio que na verdade encerrou aquela temporada da série na Nickelodeon, e a gente até viu quem era o pai da Carly, a gente viu o iCarly terminando, encerrando a sua história na televisão, mas não a história com a gente, o público que sempre gostou desse tipo de programa. Porque Nickelodeon, mesmo que ela tivesse passado anos reprisando, parece que ficou faltando sempre alguma coisa ali. E obviamente que a explosão do streaming que aconteceu nesses últimos anos, né? Apesar da Netflix não ser uma novidade, a Netflix surgiu lá em 2007 ainda, bem nessa mesma época do iCarly. Só que o Netflix ainda não era um serviço conhecido como é hoje. Ela foi se tornando esse serviço que a gente conhece hoje no meio ali da década de 2010 para cá. Até porque a própria Netflix tinha os direitos de exibição da iCarly. Eu lembro que quando eu não conseguia ver pela televisão, na Nickelodeon, eu conseguia assistir na Netflix. Inclusive tinha na Netflix outras séries da Nickelodeon que eu também gostava de assistir. Victorious, ou Brilhante Vitória, se você gostar assim, também estava lá. E essas duas séries, elas têm algo muito em comum, que elas falam muito dessa questão das redes sociais, falam muito de toda essa repercussão de redes sociais, em uma época que isso era muito incomum, as pessoas estavam aprendendo a lidar com redes sociais. Eu mesmo, na época, estava aprendendo a lidar com isso, porque nem eu sabia como é que lidava com a rede social. A gente foi aprendendo lá, naquela época. E essas séries, elas meio que anteciparam toda essa tendência que a gente conhece hoje, especialmente com YouTube, streamings e essas coisas. Porque isso era muito mostrado na série, isso era muito falado na série. Então essa série tinha essa coisa legal de cultura pop também, que a gente adorava falar. E o resumo da história é basicamente a Carly se tornando famosa do dia pra noite, ao lado da amiga Sam e do Fred, que era o técnico que fazia com que aquilo tudo funcionasse. E tinha situações estranhas com o irmão dela, o Spencer, que era um artista plástico que tentava fazer sucesso de alguma maneira, mas ao contrário, ele sempre colocava fogo em tudo que ele fazia. É um dos tiques bem comuns dele, por sinal. Ele começava fazendo alguma obra, alguma coisa ali, e do nada o fogo aparecia. Isso era uma das coisas bem exploradas na série. E teve várias e várias cenas assim. O iCarly também teve várias outras... Além dos episódios regulares, teve vários especiais. Teve o especial que eles foram pro Japão. Teve o especial em que eles fizeram um crossover com Victorious, né? E teve vários outros especiais também,
que falava, inclusive o último episódio era um episódio especial que tentava colocar, embolar toda a história, resumi-la em 1 hora. A gente também pode lembrar do iCarly como a série que veio após Drake e Josh. Pra quem lembra da época da Nickelodeon, Drake e Josh começou em 2004. E essa daí eu adorava também, porque tinha as situações dos dois. Os dois eram muito diferentes. Drake era o mais extrovertido, enquanto o Josh era mais introvertido. E a Miranda Cosgrove, que fazia parte do elenco de Drake e Josh, foi ser a Carly em outra série. E é uma das razões do porquê Drake e Josh acabou. E então, quem gostava dessas séries reconhecia logo o estilo dela. Drake e Josh tinha esse estilo de humor que às vezes beirava o absurdo, e a iCarly também tinha esse mesmo estilo de humor. A gente que viu a iCarly e gostava, reconhecia esse tipo de humor, porque ele era a assinatura, vamos dizer assim, do criador dessas séries, o Dan Schneider. Vale lembrar que esse estilo dele não esteve só em Drake e Josh. Esteve no iCarly, esteve no Victorious e vários outros programas que ele produziu ao longo da década de 2010. Infelizmente ele não produz mais, porque desde 2018, quando ele foi acusado, teve alegações de assédio com várias atrizes, a Nickelodeon resolveu não mais continuar a produzir conteúdo dele. Mas obviamente que as séries que ele produziu para a Nickelodeon ainda estão disponíveis. Quem gosta de assistir o iCarly em sua versão original pode continuar a acompanhar na Nickelodeon. Passa toda madrugada, ela continua passando, né? Mas ela não passa mais regularmente como ela passava nos horários mais cedo da noite para um público mais atual. Acho que também o público mais atual não ia conseguir entender muito do que aconteceu naquela época de 2012, naquela época de 2007. Até porque aquela época era bastante diferente do que é hoje. A gente que é desse momento sabe que a gente não tinha toda essa euforia de redes sociais, a gente não tinha essas bolhas de redes sociais, isso realmente não acontecia. Ao contrário, tudo que estava na internet era ali para qualquer um, você podia ver e saber qualquer coisa. Mas naquele momento, quando a série aconteceu, a gente não tinha nada dessas coisas. Isso foi surgindo ao longo do final da década de 2000, começo da década de 2010 e se estendem até hoje. O YouTube é um exemplo disso. Surgiu em 2005, mas ele só foi de fato se tornar uma ferramenta que a gente conhece hoje em 2010, 2011 para cá, ou seja, muito pouco tempo ainda. Mas naquele momento a série já antevia isso. A série também anteviu outro fenômeno que era o próprio iPhone. O iPhone, como a gente já falou no começo do vídeo, surgiu em 2007, foi apresentado em 2007, mas ele era muito caro na época, mesmo para os americanos, ele era bastante caro. Então ele só foi se tornar aquela grife, aquela coisa que todo mundo quer, que todo mundo queria e é desejado até hoje, lá para os anos de 2008, 2009, 2010 em diante até agora. Então naquela época não era comum a gente ver as pessoas falando de iPhone ou falando de Apple, de todo esse ecossistema que a Apple produz. Mas a série já antecipava isso, porque a série tinha o Perafone, quem lembra? Tinha o Perabook, tinha o computador, aquele computador que tinha uma pera atrás, e tinha o Peratablet e várias outras coisas que hoje a gente vê, por exemplo, no ecossistema da Apple. O iPhone, o iMac, o iPad e vários outros. Isso foi muito antecipado pela série. Será que o pessoal da Apple se inspirou na série para criar esses produtos depois? Porque de uma certa forma eles estavam ali na série desde o começo e foram, obviamente, se tornando parte de toda a série ao longo da produção dela, né? Até 2012 essas coisas já estavam até bem consolidadas. Mas no começo da década de 2010, no final da década de 2000, se você quiser também, isso não era tão comum, até porque as poucas coisas que existiam nesse sentido eram muito caras. A gente não tinha acesso a essas. Um dos responsáveis pelo grande sucesso da série com o público mais adulto, público mais jovem, foi o Spencer. O próprio Spencer, aquele personagem louco, aquele personagem que queria ser o artista, que fazia de tudo para ser um artista e se metia nas situações de humor mais absurdas possíveis. Ele era o que atraía bastante essa audiência mais jovem, a audiência mais adulta.
E a série ela foi um dos maiores sucessos da televisão americana. No Brasil ela também foi um grande sucesso no final da década de 2000, começo da década de 2010. Porque a gente precisa considerar uma coisa. Naquela época, a televisão por assinatura no Brasil estava se tornando algo meio que comum. E esses canais, tipo a Disney, a Nickelodeon e vários outros, passaram a fazer parte do pacote básico de assinatura desses canais. Então eles passaram a ter uma audiência muito mais ampla que eles não tinham antes. Então o sucesso dessas séries da Disney, as séries da Disney do final da década também são bastante icônicas e a gente obviamente vai falar delas. E as séries da Nickelodeon, que também foram bastante icônicas nesse período, obviamente que elas tiraram proveito dessa época de boom da televisão por assinatura no Brasil. Apesar de que hoje quase as pessoas já estão largando muito a televisão por assinatura e indo por streaming. Mas naquela época, vale a gente lembrar e voltar de novo, e como eu já disse há pouco no começo do vídeo, isso não existia. Em 2010 essas coisas não existiam. Essas coisas eram muito assim, especialmente no Brasil. Nos Estados Unidos isso podia até já existir, mas aqui no Brasil isso não existia. Se a gente queria ter acesso a essas coisas, a gente só podia ter acesso via televisão por assinatura. A iCarly é um exemplo disso. Aos poucos, obviamente, a gente foi tendo acesso a essas ferramentas e isso foi se tornando mais popular entre o público brasileiro. E a iCarly, ele conseguiu produzir esse tipo de tendência muito antes delas serem tendências de fato. E é uma das razões da série ter feito tanto sucesso, porque ela anteviu várias coisas que a gente hoje faz, que naquela época a gente achava que era um absurdo. O próprio Spencer era um dos personagens que fazia várias situações absurdas, que hoje a gente inclusive tem que combater. Se a gente for levar em consideração outros contextos aqui, é basicamente isso que o Spencer fazia naquele momento. Eu acho que talvez isso tenha muito a ver do porquê a série fez tanto sucesso naquela época e tem essa audiência nostálgica que, obviamente, a Paramount quis tirar proveito e levar adiante, né? Como a gente está vendo que vai estrear, o novo iCarly vai estrear a partir do dia 17 de junho no serviço Paramount Plus. Eu não sei informar ainda, porque eu estou correndo atrás dessa informação, se essa série vai estar disponível para o Brasil, para o serviço do Paramount Plus no Brasil. Não sei ainda informar. Provavelmente sim, talvez esteja. Se não estiver, no dia 17 de junho, vai estar mais lá na frente vai aparecer. Mas é provável que sim, ela já esteja no catálogo a partir do dia 17 de junho. E só para a gente encerrar o vídeo, a gente tem que levar em consideração as diferenças entre o iCarly original de 2007 e o reboot. Reboot é o termo que a gente usa para essas séries que estão sendo refeitas agora, de 2021. A Sam Puckett, a personagem da Sam, não vai estar presente. Primeiro porque a própria atriz não quis mais reprisar o papel dela. Ao contrário, ela fez uma série de vídeos, de podcasts, dizendo que ela não gostava e que ela sente vergonha do que ela fez no passado. A atriz é a Janet McCurdy. Ela disse que não gosta do que ela fez, das histórias que ela fez no passado e que ela era obrigada a ser atriz, que ela não gostava de ser atriz. Então essa nova versão do iCarly não vai contar com a personagem da Sam, que era a melhor amiga da Carly. Ela não vai estar presente nessa história. Outra mudança que a gente vai ver no iCarly é que outro personagem que também estava bastante presente ao longo de todas as temporadas do iCarly, que era o Gibby, que era um dos personagens também mais engraçados, que fazia aquele humor mais absurdo. Ele também não vai estar no reboot. Mas no caso dele, ninguém informou, nem o próprio disse por que ele não vai estar ali, né? O ator não disse por que ele não vai estar no reboot. Talvez ele até apareça, se a série de fato der certo no Paramount Plus, talvez ele até apareça em outras temporadas. Mas nessa, inicialmente, que vai estrear agora, não está. A série não vai recontar as histórias daquela época. Ao contrário, a série vai retratar as histórias a partir do momento em que o iCarly terminou, em 2012. Então você não vai ver, por exemplo, recontando aquelas histórias do passado. A gente vai ver a Carly tendo que recomeçar a vida dela depois da faculdade, esse período de faculdade,
tentando se encaixar de novo na internet, porque agora ela vai encontrar uma situação completamente diferente do que era naquela época em que ela fez sucesso. A partir daquele momento em que o iCarly acabou e todo mundo seguiu a sua vida. A Carly agora ela vai voltar, depois de ter passado um tempo fora do país. Ela lá, no que assistiu o último episódio, lembra que ela foi para a Itália, que ela ia estudar na Itália, ela ficou um tempo na Itália, e ela vai voltar aos Estados Unidos e vai ter uma nova melhor amiga, Harper, que é uma personagem LGBTQIA+. Parece, tá? A gente só viu os releases que foram lançados pela imprensa, então a gente não tem muita certeza de como é que vai ser se antes a gente assistir. Mas parece que essa personagem vai ser pansexual, vai ser essas coisas meio queer e tudo. O sonho dela é ser estilista de moda, porque a família era rica, mas a família perdeu tudo e o sonho dela é voltar a fazer sucesso. E com isso ela vai ter, obviamente, a ajuda da Carly. A gente vai ter também a volta do Fred. Fred, dessa vez, vai ter uma enteada, Millicent, que é também a nova personagem que foi introduzida ao programa. Essa personagem já vai estar completamente antenada com as redes sociais de hoje. Inclusive, ela vai achar a iCarly bem ultrapassada para o estilo de hoje. A gente vai ter o Spencer mostrando como é que está a vida dele agora, que tanto ele quanto a Carly já são adultos. Vai mostrar que se ele conseguiu ou não fazer sucesso como artista. E assim, sobre a Sam, o que a gente pode falar sobre a Sam? Dentro do universo da iCarly, a gente já sabe que a Sam terminou a série em 2012 e a série teve um spin-off que era Sam e Cat. Então várias histórias envolvendo a Sam a gente pode acompanhar em Sam e Cat. E a Cat também era um personagem lá de Victorious, e o Dan Schneider resolveu fazer uma série envolvendo as duas. Então o que aconteceu com a Sam nesse momento, a gente pode apenas olhar o que aconteceu com ela em Sam e Cat. A série terminou em 2014, mais ou menos ali. A gente só sabe que a Sam continuou como babá. A atriz que interpreta a Carly, a Miranda Cosgrove, falou que a Sam, apesar de não estar presente na nova série, ela vai ser lembrada o tempo todo. Então provavelmente a gente vai saber o que aconteceu com a Sam nesses 8 anos que separam a série até hoje, 9 aliás, a partir dessas menções ao longo da temporada. E o resto, o que a gente sabe mais sobre a série? Ela vai ter 13 episódios inicialmente, vai estar disponível no Paramount Plus, ela não vai estar disponível na televisão ainda. A gente não sabe se a Nickelodeon vai exibi-la ou se outro canal, inclusive o próprio canal da Paramount, vai exibir essa série. É provável que no futuro, sim, essa série chegue à televisão e provavelmente, sim, talvez ela passe na Nickelodeon. Afinal, ela foi uma das séries de maior sucesso da Nickelodeon. Então, muito provavelmente, ela chegue na televisão. Agora, ela vai passar na televisão aberta do Brasil? Provavelmente não. Muito provavelmente, se a gente quiser assistir, a gente ou vai ter que assinar a Paramount Plus, ou então vai ter que esperar a série estrear de fato na Nickelodeon. É muito provável, tá? Não estou afirmando com certeza de que essa série vai estar na Nickelodeon assim que ela estrear e assim que passar a temporada dela lá no Paramount Plus. É provável que ela esteja assim na Nickelodeon, afinal é uma das séries de maior sucesso da Nickelodeon. E você, o que você pensa? Você acha que a série vai continuar seguindo o mesmo padrão? A mesmo padrão de humor, aquelas situações absurdas que tinha na série original? Ou você acha que vai ser algo bem mais polido, voltado hoje para esse público mais politicamente correto de hoje? Não que a série tenha sido politicamente incorreta em 2007, só que coisas que a série referenciava em 2007 são estranhas hoje em 2021. E esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente fica por aqui. E a gente está fazendo várias mudanças no nosso canal. Eu sei que às vezes parece que a gente está errando, a gente está acertando algumas coisas. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no nosso canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que deixou um like. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que clicou aí no se inscrever e ativou o sininho das notificações, porque assim a gente continua produzindo esse conteúdo para você. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso,
Tem outros vídeos aí do lado que você pode assistir aí, se você quiser. Tem as nossas playlists sobre novelas, sobre séries e outros conteúdos que a gente já fez ao longo desses 3 meses. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.